Eu preciso que você acompanhe juntamente comigo a primeira leitura que está em Isaías, capítulo de número 14, verso 12. Ei, meu amado, me permite falar algo aqui? Eu achei que tinha clicado, me falar aqui, eu já que você não está online. Entrou online agora, meus amados irmãos que estão no Instagram aí, me desculpe, mas o irmão Ronaldo está hoje aqui para continuar sobre o tema que ele uma vez veio aqui, Deus criou o diabo, né? E ele fez uma pergunta aqui agora, de onde veio o diabo, né? Da onde veio o diabo? Da onde veio o Essas são diabo? as perguntas. Pronto. Outra Então, pergunta seria, irmão Jackson, sim, como é que surgiu essa criatura? boa, né? Será que Deus tinha um propósito de criar esse ser? São perguntas que ela pairam ou trilham sobre a mente Eu acredito que muitos já se perguntaram isso, né? Ou da passou na mente consciência de alguém. humana. Sim. Sim, sim. Alguns já falaram, se Deus é tão bom, por que ele criou o diabo? E daí é que vem a É, temática. exato. Será que Deus de Exatamente. fato ele criou esse ser? E para entendermos melhor, como base para a leitura, eu quero que você que está em casa, escutando através das ondas sonoras do rádio, da Canabrava FM, acompanhe comigo o livro de Isaías, capítulo 14, e o seu versículo de número 12. Mas já que o senhor pode ler aí, Posso, Isaías, posso. capítulo 14, verso 12. E diz assim a palavra: Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Observe que o texto está informando que como caíste o quê? Do céu? Ó, alguns vai estar Lúcifer, né? Ah. E outros vai estar a estrela da manhã, filho da alva. Aí você pergunta, da onde se deu a origem do diabo? Como foi que ele surgiu? E aí eu vou ser necessário que você retorne a alguns livros bíblicos e vá até Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 1. Um, Gênesis capítulo 1, verso 1. no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit Bará, no princípio criou. E a palavra criar aí, ela é uma palavra que vem e traz o significado não de criar do nada. Criar a partir de alguma coisa. Assim como o homem, quando Deus cria, Deus não cria do nada, Deus cria a partir de alguma coisa. Sim. Quando ele forma o homem do pó da terra. Não vai dar para falar sobre isso, que sabe outra oportunidade a gente fala. Leia o versículo 2 para mim, irmão Jackson, por favor, Versículo 2 vai de dizer: Gênesis. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A pergunta é: Deus cria as coisas com desordem e vazio? Boa pergunta. Eu creio que não, né? Ou, Pronto. Observe que existe uma certa teoria que vai falar que o versículo 1 e o versículo 2 está estabelecido um período de aproximadamente quase ou milhares e milhões de anos. sim, Tanto é que se você procurar pela internet, você vai ver que quando faz referência aos dinossauros, que muita gente não acredita, é, o dinossauro é datado com milhares e milhões de anos. sim, E aí você observa que como é que os dinossauros é datado há milhares e milhões de anos e a Bíblia ela corresponde a aproximadamente 5.000 anos. Fala assim, datado do Antigo Testamento, uhum, catalogado. Ou o calendário judaico está no ano 5.000 e pouco. E os períodos em que vai ser narrado
o livro de Gênesis, ou no seu total, corresponde a um curto período. Mas aí você vai para a ciência, ela, através de fósseis, ela comprova que o mundo existe, a Terra existe há milhares e milhões de anos. Exatamente. E aí você pergunta, como? Se a Bíblia vai trazer a existência de Adão, depois a sua geração, e aí quem gerou quem? Como é que pode isso? Se em Gênesis está falando apenas que Deus criou o homem. Ou melhor, Deus formou o homem. E existe a diferença em formar e criar. Exato. O mundo ele cria, o homem ele forma. Verdade. Boa observação. Porque a palavra vai falar que ele formou. Já a terra ele criou. Entendeu? Ele cria a terra, mas o homem forma. Porque o homem não foi criado aqui, na terra. Foi formado aqui. Mas quando Deus cria, ele cria nele. Glória a Deus. Como assim? Você percebe que o homem, quando Deus forma, o homem não é nada. É apenas uma maquete. Mas a partir do momento que Deus sopra o fôlego de vida, o homem passa a existir. Interessante você falar assim, através dele, porque a palavra vai falar que o ser humano é imagem e semelhança. Aí existe outro mistério aí. Sim, sim. Mas aí não vai. Aí outro tempo. Outro tempo. Senão não vai dar. É. Aí você me pergunta, Ronaldo, como é que a gente consegue identificar o que de fato aconteceu? Bem, se você pegar livro de Jó, capítulo de número 38, versículo 4 e 7, eu vou pedir ao Jacques que faça essa leitura. Jó, capítulo 38, verso 4 ao 7. E diz assim: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligências. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Esses filhos de Deus aí, esses filhos de Deus aí são anjos. Uhum. Quando Deus cria a terra, os anjos ficaram tão alegres que eles começaram a jubilar. Mas quem é que viu Deus criando os anjos? Ou seja, antes da formação da terra, Deus já havia criado quem? Os anjos. Como é que vai saber disso se ninguém existia? Ó, Deus trazendo a revelação para Jó. Deus vai questionar Jó depois de um momento caótico da vida de Jó. Jó talvez se perguntando o porquê do seu sofrimento. Aí Deus vai responder a ele com essa perguntas. Aonde tu estava, Jó? Onde eu pus os luminares, formei a terra. Aonde você estava, Jó, quando os anjos celebravam a estrela d'alva? Então, ninguém, ou ser humano nenhum existia nesse período, mas Deus traz a revelação. Sim. Mostrando em quem? Em Jó. Deus vai revelar aqui em Jó informação que ninguém sabe. Me mostra Moisés revelando isso aqui em Gênesis. Você sabe que Jó é o primeiro livro da Bíblia escrito, né? Sim. Pronto. Se você pega uma Bíblia em ordem cronológica, você não consegue encontrar semelhante ao nosso, porque ela está organizada, aqui não dá tempo de falar sobre isso. Sim. Mas é o primeiro livro, de fato, escrito, é o livro de Jó. Então Deus vai trazer revelações a Jó que ele não traz para mais ninguém. Sem falar que muita gente acha que a questão de Jó é só uma história, mas realmente é verídica. Sim, sim. E ele se passa antes de Moisés, se você for analisar. Aí a gente vai entrar por outro viés, deixa aquele assunto para a gente talvez vir aqui em outra oportunidade. Olha, já temos um tempo aí, viu? Mas vamos lá. Aí vai voltando para Gênesis. Criou Deus céus e terra, e a terra estava sem forma e o quê? Vazia. Observe que quando você pega essa palavra, ela estava sem forma e vazia,
Na sua tradução original, essa palavra ela não segue de fato aquilo que a Bíblia ela expressa. A palavra sem forma e vazia, ela está no hebraico e a palavra é tohu vavohu, sem forma e vazia. Ou seja, se você observar, o deserto e seu vazio, ou seja, a terra não tinha nada. Uhum. Mas ela fala sobre aqui, tohu vavohu, sem forma e Vazia. a pergunta é, Deus cria alguma coisa sem forma? E aí? Deus cria alguma coisa vazia? Não. Mas por que o texto está dizendo? No caso aí seria, como você mesmo falou, vazia porque não tinha vida ali, animais ou plantas ou água. Simplesmente, vamos usar o que você falou, um deserto somente. Pronto, vamos lá. Sem forma e vazia é tohu vavohu. Entretanto, existe uma palavra que vem antes, que é a palavra raiá. Raiá, ela está no futuro. Não, no passado. No passado presente. Não é e a terra era, é e a terra tornou-se Vazia. sem forma e vazia. Se o sentido da palavra raiar não é era, ela tornou. Quer dizer que ela não era sem forma. Aí vem a questão Não era vazia. dos dinossauros, ou seja, ela se tornou, porque antes havia vida, antes havia algo. Existia algo. Mas ela tornou-se o quê? Vazia. Tornou-se como sem forma e Vazia. irmão, a terra, ela não foi criada sem forma e muito menos vazia. Deus criou a terra de maneira bela. Deus vai criar a terra de maneira que a terra, ela é um dos lugares mais bonitos que possa existir. Lê para mim, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6 e 7. 2 Pedro? Capítulo 2, versículos 5 e 6. Só a internet aqui está bem devagar. Capítulo 2, 5, 6, né? 2 Pedro. 5 e 6. E fala assim: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Deus condenou quem? Sodoma e Gomorra. Lê o versículo 4 desse mesmo capítulo. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. A pergunta é, como é que se sabe que Deus ele não perdoou os anjos? E aí? O que foi que aconteceu que de tão grave que Deus não perdoou os anjos? A palavra inferno aí, ela é do grego tártaros. E tártaros, algumas traduções, ela trazem como inferno. E tártaro não é inferno. É uma posição. Sim. Ou seja, Deus tirou a posição que era de quem? Do diabo. Sim. E o reservou em cadeias. Ou seja, é uma sentença, não lugar. Deus reservou o quê? Para o... Qual foi o pecado? Qual foi o pecado do diabo? Qual foi o pecado desses anjos? E aí? A palavra vai nos falar que é rebeldia, revolta, né, contra Deus, ou pior ainda, no caso de um ser querer ser igual a Deus. Se você observar esse Isaías que nós lemos, você encontra uma referência
a essa rebelião angelical. E vai ainda identificar o líder. E vale dizer que isso nos fornece informações preciosíssimas acerca desse texto. No versículo 4 do capítulo 14 de Isaías, Deus está se dirigindo não a um anjo, Deus está se dirigindo de fato a quem? Ao rei da Babilônia. Que no tempo de Isaías, a Babilônia ela foi emergida como uma potência naquela região do mundo. Ou seja, quem governava naquele momento era quem? A Babilônia. Qual era a estratégia da Babilônia? Fomentar as guerras, as batalhas, as lutas, a destruição, tentando expandir o seu quê? O seu território. Qual é a função do diabo? Justamente como a palavra fala, ele veio para roubar, matar e destruir, para expandir o seu reino. E aí você observa muito bem que quando se está tratando de Babilônia, Deus está falando sobre a Babilônia naquele tempo. Mas Babilônia não de fato é um lugar, mas é um governo. Apocalipse capítulo 17 e 18. Não vai dar para ler porque teria que ler toda. Fala sobre Babilônia, a grande Babilônia. Sim. Porque Babilônia... Da Babilônia e da meretriz, né? Isso. Mas a Babilônia, ela não fala... Aqui não fala somente que Babilônia é um local. Até porque lá em Salvador tem um lugar chamado Babilônia. Um lugar não, vários. Em vários locais tem locais chamados Babilônia. Mas não está falando de Babilônia, está falando de um reino. De um reino, de um governo, de uma posição. Quando Deus traz isso, ele vai trazer falando acerca de quê? Da Babilônia. Mas nos versículos adjacentes, ele começa a mudar o pano de fundo e a mensagem que está sendo oriunda. E aí, espiritualmente, você consegue entender que Deus não está falando mais sobre o reino físico. Mas sobre o reino espiritual. Lê o versículo 13 do capítulo 12 para mim. De Isaías? Capítulo 14, verso 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. A pergunta é, como é que um homem conseguiria subir, ter esse desejo de subir até os mais altos céus? Pode continuar no 13. No 14, no caso, né? Você leu qual? Não foi? 13, eu leio o 13. Pronto, leu o 14. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Como é que um homem vai querer subir e ser semelhante a quem? A Deus. Tem capacidade? Não. Deus é o ser o quê? Espiritual. Para se tornar como Deus, no mínimo ele tinha que morrer para ser um ser espiritual, transcender. Não tem condições, é Deus dizendo, aí Deus mostrando a figura de Satanás aonde? Nesse rei. Se você observar, as estrelas, ela tem a simbologia também de anjos. Você vê isso em Apocalipse capítulo 1, verso 20. Apocalipse 1, 20. Isso. E vai falar o seguinte: o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Pronto. E os 7 castais que vistes são as 7 igrejas. As estrelas representam o quê? Os anjos. Pronto. E você vai observar nesse texto de Isaías que vai dizer o quê? Ele quer se exaltar acima de quem? Das estrelas. Pronto. Se o diabo era um anjo e ele quer subir acima, qual é o princípio? Se tornar igual a Deus. Querer se tornar igual a Deus. O princípio que parte aí é, todas as vezes que eu tento passar por cima dos outros, eu me torno semelhante ao diabo. Entendi. É por isso que muita gente, existe divisões em igreja, porque existe a síndrome de Satanás. Porque existem pessoas que querem passar por cima de lideranças e a ideia quando você traz isso é a mesma coisa que Satanás quis. Uhum. Porque já que ele era um anjo, as estrelas eram o quê? Anjos também.
Cada um com sua posição, cada um com sua hierarquia, mas o diabo quis fazer o quê? Sobressair. Uhum. A todo aquele que se exalta, Deus abate. E aquele que é humilhado ou abatido, Deus exalta. Ezequiel capítulo 28, verso 2. Bora. Ezequiel. Capítulo 28, verso 2. Diz assim: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre as cadeiras de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não é Deus, ainda que estimas no teu coração como se fora o coração de Deus. E aí? Qual é o desejo do rei de Tiro aí? Fazer o quê? Se tornar como Deus. Não, lê de novo aí. Qual é o desejo aí? Lê aí. Versículo 2. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto no teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Pronto. Existe alguma coisa, ou existe... Primeiro que quebra a lei da física. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Para você sentar na cadeira de alguém, alguém precisa se levantar ou ser retirado ou expulso. Qual é a ideia de Satanás? Destituir Deus da sua glória. Só que ele não tem condições. Porque ninguém é maior do que Deus. Nenhum ser criado pode mandar no Criador. Eita Deus. Então ele tenta, de certa forma, Jackson, tomar o lugar de Deus. Aí Ezequiel, Sim. a figura do rei de Tiro, que aí nesse tempo é uma cidade portuária, é uma cidade grande, cercada por um Mediterrâneo, onde se fazia um importante comércio. Todo comércio que queria chegar na cidade tinha que passar pela cidade de Tiro. É por isso que está falando, na cadeira coloquei no mar. Mar tem uma representação de quê? Domínio, de mundo, de pessoas. Qual é a ideia? Qual é a ideia do rei do Tiro aí de Tiro? No caso, Destituir Deus e comandar o quê? A humanidade. Boa. Exatamente. A ideia dele é comandar quem? A humanidade. Aí eu tenho aquela pergunta. Você já viu aquela frase de para-choque de caminhão e algumas pessoas utilizam? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono? Sim. Pronto. Qual é o sentido disso? Quem é dono do mundo? Deus. Assim, que comanda, que está sob o controle? Deus. Deus. Mas quem é o Deus desse século? Diabo. Pronto. Quando o diabo se apresentou para Deus ou para Jesus no deserto, o que foi que ele ofereceu a Deus? Ou a Jesus? O mundo. Todos esses reinos eu te darei. Sim. Se prostrar o quê? Diante de mim. Não é o mundo, não é as plantas, não é a terra. É o sistema. Porque o diabo, ele não tem poder sobre essa terra. Até para ele receber as oferendas, ele precisa possuir o corpo de alguém. Você já viu uma comida sumir do nada? Não. Quando se oferece o sacrifício nas encruzilhadas, quem é que vai lá comer? Tem que ser uma pessoa. Ou uma pessoa ou o quê? Os animais, não é? Por quê? E olha que ele já fez isso lá no início, né? Porque o diabo não tem legalidade sobre esse mundo. E nem pode. Ele não pode, ele poderia se apresentar para Adão e Eva oferecendo aquilo ali, poderia, mas no princípio de Deus, só quem tem autorização aqui é o material. Tanto é que quando Jesus vir, ele poderia vir personificado ou na figura de um homem. Sim. E é interessante, não, Ronaldo, que isso é tão verdade que quando alguém é possesso por algum inimigo, o nome de Cristo tem autoridade de expulsar porque ele está aqui ilegal. Na verdade, não é questão de ilegal. Eu falo na questão de ilegal, Jackson, é justamente porque, assim, todo espírito do mal, quando ele quer fazer uma maldade, e ele se alimenta de maldade, ele utiliza o corpo de alguém. Sim. Para quê? Para fazer o quê? A maldade. A maldade. Porque, se não fosse assim, ele poderia simplesmente, os espíritos, matar uma pessoa, chegar ali. Sim. Uhum. Aí você pergunta, onde é que você está vendo isso? Jesus, ele mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes,
Aí você conhece lá o texto. O que é que acontece? Ele poderia vir, se transfigurar? Poderia. Sim, Mas com ele certeza. veio pelo caminho correto, que foi o quê? Nascimento de quê? De um ser humano, De uma mulher. carne e osso. Então ele entrou nesse mundo pela porta. Verdade. Entendeu? A maneira como Deus é ordeiro. Ele entrou no mundo pela porta correta. E o diabo tenta entrar pela porta errada. E muitos fazem isso. E todas as vezes que você tenta entrar em um lugar que a porta não é a porta de fato, você está fazendo o papel do diabo. Oh, glória a Deus. Vamos lá. Eu só tenho mais 3 minutos. Não, meu amado. É até 10, ó. Você Você tem tempo, Varão. Você já quer terminar cedo, meu amado? Não, eu pensei que era até 9, ó. Oxe, tem tempo, vamos Varão. lá, Você lá. quer deixar a gente com gosto demais, né? Mas vamos lá. Então, todas as vezes que o diabo ele quer fazer o mal, ele tem que possuir alguma coisa. Você vai ver lá no Gênesis. Sim, Ele poderia se apresentar para oferecer ou dialogar com ela. com Eva ou com Adão. Não, ele teve que utilizar a serpente. Ele teve que utilizar o quê? A serpente. Porque todas as vezes que ele quer falar ou cometer o mal, ele precisa de uma brecha. É por isso que Paulo vai dizer, não deixe lugar. Eita Deus. No seu original está dizendo, não deixe uma oportunidade, porque é tudo isso que ele precisa. E aí tem gente que está brincando, achando que o mundo espiritual é apenas de fachada. Interessante que você está falando isso aí agora. E a palavra de Deus vai nos provar que isso é tão verdade que quando Deus chama ele para por onde tu andas, ele passar e rodear a terra. Tu viste, meu servo Jó? Ah, ele tem tudo, permita que eu vá e toque. E aí, isso aí também serve como outra vez que eu vim aqui, Jackson, para mostrar que o diabo ele não está preso, como muitas pessoas acham. O diabo está solto. Ah, não, mas o diabo está preso, quem vem aqui são... Não, o diabo está solto. Ele não está preso. E quando ele não tem brecha, ele não tem autoridade de fazer nada. Qual é a ideia? O princípio de legalidade. É você ter o direito e autoridade de fazer algo. Pronto. Quando a gente está em Cristo, a gente levanta a mão lá e fala assim, ó, eu tenho um pensamento sobre essa questão, mas vamos lá. Como a gente costuma fazer. Levanta a mão e fala assim, ó, eu quero aceitar Jesus? Primeiro que não foi a gente que aceita, ele que nos aceitou. Boa, eu já ia falar isso, mas você já retificou, entendeu? Então não é eu que aceito, é ele que nos aceitou. Exatamente. Né? Mas vamos lá, seguindo o processo normal. Você levanta a mão lá, aceita Jesus, pronto. Você entregou sua vida para Cristo. E aí, a partir daquele momento, você é comprado por Cristo. Porque ele nos comprou aonde? Lá na cruz. Pronto. Com precioso sangue. Porque a cédula que era contra nós foi cravada aonde? Lá na cruz. Qual é o sentido dessa cédula aqui? Antigamente, os comerciantes, quando ele ia na casa, e aqui você vê muito essa questão de marchante, pessoas que saem vendendo, eles te dão uma nota, uma promissória. Então, aquilo que você está devendo a ele deixa a promissória lá e depois de 7 dias, um mês, um ano, ele volta à sua casa, bate e fala o quê? Vim cobrar. Sim? E aí? Se você não tiver o dinheiro para pagar, ele vai pegar o quê? Fazer o quê? Pegar ou o mesmo material que foi comprado. Dependendo do material. Ou qualquer então outra a coisa. cédula aqui o quê? Tava dizendo assim, ó. Ronaldo, você é miserável. Você pecou, você errou, você merece ser réu do inferno. Você está destituído da minha glória. Não, da minha glória, não falo que é o diabo. Sim. Por que tem a função de acusar, irmão? É o diabo. Sim. Então todas as vezes, isso aqui todas as vezes que você faz a questão de acusador, irmão, da vida do seu irmão, você acaba se colocando como o diabo, sabia disso? Todos aqueles que acusam seus irmãos estão fazendo o papel do diabo, ou melhor, são diabos. Exatamente. Então cuidado quando você acusa alguém. Qual é a função dele? Acusar.
A palavra fala que ele é o acusador. Pronto. Tanto é que a palavra diabo vem da palavra do latim diabolos, né? Que tem significado acusador. Então, pegando isso aí, quando a pessoa vem, ela tem uma promissória. Nessa promissória está falando o quê? O que é que você está o quê? Devendo. Entendeu aí? Uhum. Então o diabo tem na mão o quê? O que eu devo, o que eu fiz, o que eu cometi de errado. O tempo lá no mundo que eu passei enveredado no caminho das drogas, no mundo da criminalidade. Então o diabo tinha isso contra mim. Mas essa cédula que era contra mim, o que foi que Jesus fez? Não só pagou, como rasgou. Pronto. Ele fez o quê? Rasgou. Cravou na cruz. Sabe como é isso? É mais ou menos assim, ó. Quando você paga a dívida, o cara pega lá o que você acabou de pagar e ele ou te dá, ele rasga. Jesus sabe o que fez? Pegou essa aí, chegou na cruz, pregou lá, ó. Por que ele pregou? Porque todas as vezes que você pensar em retornar, se você olhar para a cruz, você vai dizer assim, ó. Eu era ladrão, eu era pecador, eu fumava, eu bebia, eu era um traidor. Mas a cruz dele me redimiu e Glória me comprou. A Deus. Aleluia, Jesus. É forte. Glória a Deus. É por isso que ele crava na cruz. Mas vamos lá. Então, dentro desse texto, está falando de Ezequiel, já está falando sobre a cidade e o rei de quem? De Tiro. De Tiro. Mas, tanto é que, se você ler 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, lê para mim aí, Jackson, por favor. 2 Coríntios. Capítulo 4, verso 4. E diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pronto. Fez o príncipe de quê? Desse o quê? Desse século. Pronto. Tá falando de quem aí? Do diabo. O príncipe deste século. Cegou o quê? O entendimento dos incrédulos. É por isso que tem muita gente que acha que o diabo não existe, não. Tem pessoas que acham que diabo é figura mitológica. Logo que a figura do diabo com chifre, Sim, com cauda, sim. com tridente é uma figura mitológica, Sim. criada pelo homem. Sim, Porque o diabo é espiritual. exato. Interessante que quando fala segundo o entendimento, que uma coisa pior ainda, na minha opinião, né? Que ele engana muitos. Ronaldo, eu faço tudo que é bom. Eu não machuco ninguém. Eu até dou, faço doações de tudo e tudo, mas não quer saber do Evangelho, não quer saber de Cristo. Eu não vou para o inferno, se eu sou bom. Jackson, eu muito me preocupo com isso, porque temos muitas pessoas que agem dessa forma. E está crescendo cada vez mais, infelizmente. Ah, eu não bebo, eu não fumo, Eu não roubo, eu não traio minha mulher, eu só fico em casa, eu não desejo mal para ninguém, eu ajudo as pessoas, tenho um coração bom. amo o meu próximo. Para quê? A pergunta que eu vou te fazer e para aqueles que estão nos acompanhando é: qual o princípio para a salvação? Jesus Cristo. Não. Onde é que está na Bíblia? O princípio da salvação? É escrito lá que o que deve fazer para ser salvo. Eu vou usar só o próprio Cristo falando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Resumindo, se a gente for ver as Escrituras, simplesmente é receber Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sem isso, sem ter Cristo em sua vida, sem caminhar com Cristo, é impossível ser salvo. E a pergunta é: como é que eu recebo a Cristo em minha vida? Primeiramente, assumindo que é miserável, assumindo que não é nada sem Cristo, se arrepender
de todos os seus erros. Ah, mas eu não cometi nenhum. Se arrepender de seus pecados e reconhecer que Cristo morreu, ressuscitou e pagou os meus pecados e através dele eu sou salvo. Aí eu te pergunto, o princípio, uma das coisas que você colocou aí é arrependimento. Aí eu vou utilizar aquilo que Paulo falou, que se com tua boca confessares e em seu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Qual é o princípio? Crer. Se você não crer que Jesus morreu e ressuscitou, irmão, você pode entregar sua vida para ser cremado, como Paulo diz. Você pode distribuir caminhões e caminhões de alimentos. Você pode fazer o que for. Se você não crer, se você não confessar publicamente que você quer Jesus na sua vida, não tem salvação. Exatamente. Não Agora, existe outro caminho. Irmão Ronaldo, é que eu estou respondendo a irmã aqui. Me permita, eu entendi o que o irmão falou e concordo. Eu só quero abrir um parênteses aqui, que muitas vezes as pessoas confundem esse crer. Esse crer não é somente de acreditar, porque a palavra de Deus também vai falar de quando Cristo pergunta, tu crestes? Creio sim, Senhor. Creste bem. Porque até o diabo crê e estremece. Mas esse crer é junto com aquela fé. Ter a fé que Cristo ressuscitou dos mortos. Não é somente crer, não, eu acredito. Como muitos falam, não, eu acredito que Cristo morreu por mim. Por isso que eu sou salvo, por isso que eu não preciso estar vivendo o evangelho, por isso que eu não preciso me converter, porque ele morreu por mim. Eu creio. Qual é a crença do diabo? Por que ele estremece? Porque ele sabe, acredita, porque mesmo ele viu isso acontecer, e ele sabe que já está derrotado. Pronto. A crença do diabo é no seu futuro. Sim. Naquilo que está determinado para ele. Sim. Que ele não tem mais salvação. A nossa crença não é pelo nosso futuro, é pelo nosso passado. Não é por aquilo que eu vou fazer, foi por aquilo que ele fez. Ótimo. Glória a Deus. Então, crer aqui não é crer da forma como o diabo acredita. É você acreditar que em você não tem capacidade nenhuma de ser salvo se não for através de Cristo. Glória a Deus, exatamente. Glória a Deus. É eu dizer, rapaz, se eu tentar pelos meus méritos próprios, eu não vou chegar a lugar nenhum. Perfeito. Mas apenas pelo quê? Por ele. Sim. Tem até aquela música. Foi por causa dele que eu ainda não parei. Então, a crença está estabelecida. Então, o princípio para salvação é crer. Tem muita gente que acredita, mas não crê. É diferente. Você acredita em fantasma? Ah, acredito. Mas você crê que tem um fantasma aqui agora? Eu não creio. Entendeu? Eu posso acreditar em tudo, mas crer é completamente diferente. Aquilo que eu creio é aquilo que eu defendo. Existe na Assembleia de Deus um livro que é em defesa da fé, eu esqueci até o nome agora, que tem o creio. É aquilo que a Assembleia de Deus crê. Uhum. E aquilo que crê é aquilo que nós defendemos. O crer é eu defender e acreditar ao ponto de eu me doar em função daquilo. Então, quando eu creio que Jesus morreu por mim e ressuscitou, eu não fico apenas naquilo para mim. Eu defendo veementemente que ele morreu e ressuscitou por mim. E em mim não há credibilidade nenhuma. Mesmo que tenha que morrer por isso. Morrer é consequência.
Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos morrendo. Exatamente. Não literalmente, Sim, mas estamos sim. morrendo. Porque Paulo vai dizer, não vivo eu, mas Vive Cristo em mim. E Cristo vai falar, aquele que morrer por mim, ganhará a sua vida. Mas vamos lá. Em Ezequiel, falando sobre o rei de Tiro, você vai observar que o próprio Deus, ele não vai falar acerca de maneira bem direta acerca do rei de Tiro. Porque como é que Deus vai falar acerca de um ser humano que ele é o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, e ainda mais dizer para o rei de Tiro que estava no Éden, jardim de Deus, não tem condições, não tem cabimento. Deus está fazer referência ao rei de Tiro. Deus estava falando naquele momento e apontando para o passado, dando a característica de quem? Do diabo. Deus está apontando para quem? Para o diabo. E Deus vai continuar dizendo o quê? Tu era o sinete da... Tu era o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias o sárdio, o topázio, o diamante, o bérlio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engates e os ornamentos no dia em que foste criados, foste eles preparados. Ou seja, Deus estava dizendo que quando criou o diabo, que não criou o diabo, né? Uhum. Quando Deus criou, Deus o criou e juntamente com ele criou Outros anjos. outras pedras preciosas. Será que esse camarada era qualquer coisa? Não. Entretanto, volto a dizer, Deus está criando algo que é perfeito. E quando ele cria, observe, Deus cria e ele vai dizer aí em Ezequiel 28, 12 e 13, que estava onde? Que onde foi que esse camarada estava quando foi criado? Filho do homem, levanta uma... Não, Ezequiel 28, 12 e 13. 28, 12. Aí. Ezequiel 28, 12. O Isso. 12 vai falar: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz: Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivestes no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas era a tua cobertura. Estivesse onde? Jardim de Deus, no Éden. Pronto. Onde é que você consegue ver o diabo em Gênesis? Realmente não mostra. Entendeu? Porque vai falar o quê? No princípio criou Deus o quê? O céu e a terra. Nesse momento aqui está estabelecido o quê? O Éden de Deus. Mas, aqui Ezequiel está dizendo que esse camarada estava em quem? Aonde? No Éden. No jardim E ele estava cercado de quê? de pedras preciosas. Era coberto por elas. Sinete da perfeição. Cheio de sabedoria e formosura. Como é que Deus vai falar isso de um rei? De um ser humano. de um ser humano. O sinete da perfeição. Até porque o ser humano foi criado daquilo que é corruptível. Ou foi feito daquilo que é corruptível. Então não tem como dizer que era direcionado ao rei de Tiro. Uhum. Porque, observe, Deus criou quem? Adão e... Eva. Então não existia outra pessoa naquele momento da criação Exatamente. do homem. Só existia quem? Adão e quem? E Eva. Não tinha ninguém. Ah, mas só eles dois. Tanto é que quando eles desobedecem, Deus fala o quê?
Tirei eles do Éden. Mas Deus não expulsou, não? Expulsou, tirei eles do Éden, não é isso? Você volta para o lugar que você é expulso? Não. Então Deus não expulsou. Verdade. O diabo, sim. Verdade. O diabo, e aí está falando aqui sobre a questão... Ótimo isso, porque assim, para a verdade, realmente, Deus não expulsou, porque Deus, falar a verdade, por amor a eles, tirou eles dali. Porque senão eles iriam morrer. Não iriam morrer. Com a presença de Deus? Não iriam morrer. O que acontece é que quando Deus dá ordem para ele comer de toda a árvore do conhecimento de todas as árvores... Exato. E tinha árvore Eles da seriam vida. como Deus eterno, quando eles comessem a... Pronto, mas o desejo de Deus não era que eles fossem eternos? Sim. Porque a árvore da vida estava do lado. A árvore da vida estava ali e eles poderiam comer. Sim. A única que eles não poderiam comer é a árvore do conhecimento. No caso, Deus não queria que eles fossem eternos com o pecado. Pronto. Por que o diabo, tô falando aqui sobre, por que esse anjo que desobedeceu a Deus não teve segunda chance? Porque ele já era eterno. Entendeu? Pelo fato dele ser eterno, ele já provou as coisas de lá. Eita, Deus maravilhoso. É por isso que Deus, como uma forma de proteção, ele não expulsa. Ele tira o homem do jardim do Éden e coloca o quê? Um anjo. Para proteger. Porque se eles comem, eles seriam o quê? Pecadores eternos. Não teria mais condições nenhuma de se arrepender. E nem de salvação. E Deus invalidaria, de fato. Invalidaria não. Deus não teria como interferir, porque ele não poderia voltar contra a sua palavra. Sim. Aí não teria o plano de salvação em Jesus Cristo. Então, desde o começo lá, Deus vem nos protegendo. O amor de Deus é tremendo para conosco. É algo que, como a palavra, que nos constrange. É transcendente. A gente não consegue entender e dimensionar o amor de Deus. Sim. Aí você se atrasa para sair para o trabalho e você fica murmurando. Aí você chega em casa tarde e fica murmurando. Ou, de repente, você perde o ônibus, ou o avião, ou alguma coisa assim, você fica murmurando. Não sabendo que é Deus te dando livramento. Exatamente. E precisamos ter essa expertise e saber. Quantas vezes lá em Salvador, minha esposa, saindo para trabalhar, ela atrasava. Quando chegava no ponto de ônibus, tinham acabado de assaltar o ponto de ônibus. Já vi, não comigo, mas já vi acontecer com outras pessoas. Outra vez perdeu o ônibus, quando pegou o ônibus atrás, o da frente que ela costumava pegar foi assaltado. Então é dentro dessa descrição que a gente precisa entender que Deus é Deus de livramento. Sim. Em todo o tempo. Deus só nos protege. E a gente, como ingratos, corre da proteção de Deus. Porque a gente é levado a seguir o nosso próprio destino ou a nossa própria vontade. Sim. E há caminhos para o homem que parecem bons, mas são maus. No final são caminhos de morte. E um dos maiores problemas, Jackson, é que a gente está muito acostumado a não ouvir Deus. Exato. Ou só quer ouvir quando é algo que... Não, a gente não está acostumado a ouvir Deus. Como é que se ouve Deus? Eu creio, no meu entendimento, através da palavra. Só tem esse meio. Através da palavra. Como é que eu falo com Deus? Através da oração. Sim, da oração. Não existe outro meio. A palavra você aprende sobre Deus, a oração você fala com Ele. A palavra de Deus, você ouve a voz dele? Sim. Então, se a palavra de Deus é a voz dele, eu preciso chegar para você e dizer assim, diz o Senhor? Oh, maravilhoso. Deixa lá. É polêmico. Deixa aqui. Eu estou dizendo aqui que não é que eu entendi. Eu não desacredito, não. Eu acredito também. Entendeu? Mas eu volto a falar. Nada, tem tudo nenhuma revelação, nenhuma visão, nada substitui a palavra de Deus. Se vier revelação ou outro evangelho que não cuide que Jesus tenha como? Anáfema.
Nenhuma revelação, sabe? Não tem nada a ver, irmão. A maior revelação é a palavra. E outra, é a palavra que foi revelada em Cristo Jesus. Acabou. A maior revelação foi em Cristo Jesus. Sim. Perfeito. Tanto é que em Apocalipse é o livro da revelação, sim, do descortinar. Ou seja, tirar aquilo que estava encoberto. Quem foi que estava encoberto? Cristo. Então ele é a maior revelação. O mas que passa isso aí só é... irmão pode falar, como você estava encoberto? Porque nessa questão de encoberto, se eu estiver errado, o Amado me chama a atenção aqui. Desde lá do Gênesis, Cristo vem sendo mostrado, coberto. No primeiro sacrifício do Cordeiro ali, para Adão e Eva. Ali na pedra com Josué, ou com Moisés, na segunda pedra, que era para falar, bateu. No anjo com Josué. No anjo com Josué. Tem a questão da fita lá da mulher de sim, a de Rabi. De Raabe. Ali também, querendo ou não, é uma representação de Cristo na cruz. Então ele vem sendo mostrado, só que de maneira coberta. Quando chega em Gênesis, ele é descortinado no Novo Testamento, em Gênesis, de fato, ou em Apocalipse, de fato, aparece a maneira como ele é. Por isso, cabelos brancos, maravilhoso, olhos como chama de Cristo fogo, é maravilhoso, porque assim, reluzente. Olha o que você está falando, como a Bíblia nos mostra, e quando a gente começa a falar sobre o Pai, Deus é maravilhoso, glorificado seja Ele, Cristo vem mostrando de maneira coberta, como você falou, e em Apocalipse realmente mostra como é que ele é. E onde é que é tirado? O véu. Na onde? Na cruz. O véu é rasgado. E não dá. E, rapaz, eu tenho um pensamento sobre isso aí. Porque eu falei até na última vez que claro que ele tem vários significados. Tá certo, você tá certo. Mas aí é porque uma coisa já vai puxando outra. Sim. Isso aí é interessante. A Bíblia, ela é fantástica, porque se você, quando Jesus morre, eu falei sobre isso, ele morre para nos dar uma posição, né? Porque quando ele vem de Maria, ele vem como unigênito. Sim. Único filho de Deus. Então, antes da morte de Jesus, ninguém era filho. Exato. Todo mundo era criatura. Exato. Depois, quando ele ressuscita, ele não ressuscita para dar-nos o quê? Uma posição. Posição de quê? De filho. Então, ele deixa de ser unigênito para primogênito. Para ser o primeiro. Então, ninguém tem como ser filho de Deus se não for em Cristo. Ah, não, todo mundo que está no mundo é filho de Deus. Amado, vou convidar todos e a você talvez seja difícil por conta do tempo da sua vida diária. Mas nesse mesmo, no programa, no canal Assuntos do Rei no YouTube, procure lá, Todos São Filhos de Deus, foi até eu mesmo falei aqui no programa, diante da palavra, eu falo diante das escrituras, mostrando as escrituras, que todos não são filhos de Deus. Existe filho de Deus e existe filhos do diabo. Sim. E eu mostrei isso nas escrituras, não foi palavra minha, foi eu lendo a palavra de Deus mostrando. Eu convido a vocês que, como assim não somos filhos de Deus? Vá no canal Assunto do Reino e procure lá. Todos são filhos de Deus? Estarei falando sobre isso. Continuando no nosso texto, né? Em Isaías, Ezequiel 28, no 14, fala que tu eras o querubim da guarda. Ezequiel 28, 14. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Essa pedra afogueada também é anjos. Talvez outro dia eu venha aqui falar sobre... você vai? Sobre angeologia, né? Mas essas pedras afogueadas aí também são questão de anjos que ficam debaixo do trono de Deus. E aí a gente vai ter outro tempo para falar isso. Observe que ali, né? Essa declaração está dizendo que é o quê? Querubim da... ungido para cobrir e te estabelecer. Que ele era o querubim da guarda. Era qualquer um? Não. Hebreus 8:5. Hebreus 8:5.
Diz assim: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, fazes tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Pronto. Então tudo que Moisés criou na terra Era um reflexo ou era a tipologia do céu. isso. Então tudo que Moisés cria, da maneira como ele cria, era algo que já existia. Já existe. Mas vamos lá. Êxodo capítulo 25, 18 ao 20. 25, 18 ao 20. E diz assim: farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás o querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, como um propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Fazer o que o querubim nas extremidades. O propiciatório representava o quê? O trono de Deus. Porque toda vez que Deus queria se manifestar ali, ele descia no meio daqueles querubins que estavam fazendo reverência. Fala uma coisa, irmão Ronaldo. No caso, seria como o firmamento, onde tem os anjos segurando o firmamento, que em cima do firmamento está o trono de Deus, que vai... Não, porque os anjos aí na arca estão voltados, estão com a mão para verdade, baixo. verdade. E as asas estão abertas. Verdade. Então eles estão demonstrando a reverência que ele tem com Deus. E quando Deus queria se manifestar para Moisés, ele descia no meio desses anjos. Verdade. E ali está representando o quê? Na terra, algo que tem. Tanto é que o tabernáculo que Moisés estabeleceu era uma tipologia daquilo que estava onde? No céu. Então tudo isso aqui, antes de existir, já tinha sido projetado onde? É por isso que fala, é como se aqui fosse a sombra, né? É, literalmente. Então o projeto original é lá. E o diabo gosta de fazer o quê? Rabiscar. Sim. Tá entendendo que a sua Ou vida... imitar. A sua vida é um projeto de Deus. E a bagunça que está sendo gerada na sua vida é porque o diabo está tentando rabiscar e fazer outro projeto. Toda vez que você foge do projeto de Deus para a sua vida, há a tendência de errado. Quer ver? Quando o engenheiro ele vai construir um prédio, quando ele tem a maquete, o projeto original, a planta original, se ele fugir daquilo, o que é que acontece? Tá errado. Entendeu aí? Desmorona, acontece alguma coisa. É por isso que muita gente está caindo, porque está fugindo do propósito original de Deus, da planta original. Glória a Deus. Não adianta ir por outro caminho. Como é que eu vou conseguir conhecer o caminho? Jesus é a referência. Tanto é que a palavra que Jesus diz, eu sou o caminho, a palavra caminho ali, não é caminho de chegar a algum lugar, o caminho que vai te destinar. É a palavra emet. E sabe o que é emet? Referência. Ou seja, se você quiser chegar ao céu, eu sou a referência para a sua vida. Referência, exemplo, né? Faça como eu fiz. Ame ao teu próximo. Perdoe. Ore pelos inimigos. Vá para a igreja. Quer seguir? Quer ir para o céu? Segue o exemplo dele. Não quero nem entrar nesse assunto aqui porque vai dar... Fazer igual outro, muitos foram para a manga, né, meu amado? Então, Deus manifestava onde? Ali no propiciatório. E aqui também está a tipologia de quê? De um querubim da onde? Da guarda. Porque a ideia de querubim da guarda era justamente como está no propiciatório. Anjos que ficavam o quê? Adorando, reverenciando. Entendeu aí? Algumas outras escrituras, algumas outras bíblias vai dizer que Deus habita entre o quê? Entre os querubins? Mostrando que essas criaturas são o quê? Esplêndidas, maravilhosas. Tem outros textos que eu não vai dar tempo para eu falar, mas... Temos ainda aí 25 minutos. Não, porque a gente precisa... Ainda tem muita coisa aqui, eu devo trazendo outras Então, revelações. possivelmente, vai ter parte 3? Rapaz, dentro desse texto eu prefiro ele está dando brecha para várias outras passagens, outras coisas. Mas se não der,
vai ter a parte 3, mas vamos lá. Esse modelo aqui que está sendo representado pela tampa do propiciatório é também descrito como no Monte Santo de Deus. Ou seja, você sabe que Deus tem um monte, né? Uhum. Mas não vai ter que falar isso aqui sobre o monte de Deus, não. Mas deixa lá. Não é o Sinai, não é o Monte Horebe, mas Deus tem um monte. Deus dá oportunidade, eu venho aqui. Lê 1 Samuel, capítulo 4, verso 4. Para mim, por favor. 1 Samuel. Capítulo 4, verso 4. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habitava entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofene e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Pronto. Aí eu estou falando sobre a questão do querubim. Que Deus habitava onde? Entre os querubins. Então, se Deus habitava entre os querubins, esse anjo, ele era o quê? Querubim. Ungido da... Então, ele constantemente estava na presença de quem? De Deus. E da onde foi que surgiu o desejo de ser? Ele está vendo todos os anjos, ó, venerando a Deus, e fala assim, rapaz... Quero ter isso. O maior problema, um dos grandes problemas, Jackson, não é você querer crescer. É você querer tomar o lugar. Ah, Ronaldo, mas o diabo, o anjo que se rebelou, ele não poderia crescer. Não tem condições, como é que a criatura vai querer crescer mais do que seu Criador? E eu acho que interessante, umas vezes me perguntaram isso, mas se Deus sabe de tudo, nada está oculto a ele, ele não sabia. E eu falei algo, talvez muitos não concordem. É o seguinte, Deus sabia que tudo isso ia acontecer. Isso aqui é agora uma especulação minha, sabe, irmão Ronaldo? Uhum. Eu não estou dizendo que é isso que aconteceu, que está escrito, não. Só que eu pensei, Deus viu, Deus sabia. Aí porque Deus permitiu que chegasse a esse extremo, que levasse até essa parte. Eu, na minha pequenez de sabedoria, eu penso o seguinte, se Deus pegasse ali, vamos ver, pegasse o diabo ali e destruísse, talvez alguns anjos iriam submeter a Deus por medo. E Deus não quer que ninguém tenha medo, e sim temor, ou seja, respeito, amor por ele. Muito bom. Muito bom. Essa ideia aí, Jackson, ela é muito boa porque tem gente que vai para a igreja com medo do inferno. Eu digo que todos aqueles que vão para a igreja com medo do inferno, vão para o inferno dentro da igreja. É verdade. Porque a intenção de Deus nunca foi você se submeter a Ele com medo, mas de maneira amor, voluntária. Ronaldo, porque você serve a Cristo? Porque eu amo. Porque eu reconheço tudo o que Ele já fez por mim. Eu reconheço de tudo aquilo que Ele projetou para a minha vida. Da onde foi que Ele me resgatou? Da onde foi que Ele me tirou? E tudo que Ele fez por mim, ainda que eu faça muita coisa, ainda é pouca. Jamais podemos agradecer devidamente a Deus, nunca. Já o que Deus fez e faz por nós, não tem como agradecer. E eu falo a você que... É impossível a gente chegar a agradecer. Assim. Eu falo, me emociono muito, porque quando eu olho para o meu passado e minha história, eu vejo de onde Jesus me tirou. Alguém sem perspectiva, não que a minha família não tivesse. Graças a Deus, meus pais foram super pais, trabalharam sempre para me manter, para me dar estudo, mas eu nunca não quis nada com estudo. Não quis nada, graças assim. Uhum. Poderia, Ronaldo, você poderia estar melhor? Não. Não poderia estar melhor. Melhor estou hoje.
Com certeza. Eu estudei até o quinto semestre de Direito na faculdade de Salvador Anchieta. No meio da faculdade, eu desgostei. Porque aquele não era meu propósito de vida. Eu me sentia incompleto fazendo aquilo. Deixa. Estudei 3 semestres de engenharia civil na faculdade São Salvador, na Vasco da Gama. Não me senti realizado. Ronaldo, qual era o seu desejo? Conhecer a palavra de Deus. E aí eu fui fazer o quê? Fui estudar teologia. Ronaldo se sentiu completo, realizado. Hoje eu estou estudando ciências políticas. Faço ciências políticas. Porque eu gosto da área. E, na verdade, a política, ela está envolvida em tudo. Enquanto a gente dorme, o mundo está sendo girado por política e eu gosto muito. E aí, hoje eu atuo na área também, de forma direta e indireta, é algo que eu sempre gostei de ter. E aí eu paro já, que você fala assim, rapaz, eu vim de uma vida, eu com 16 anos já, eu estava envolvido no tráfico em Salvador. Não sei se tem alguém que está escutando aí, e eu estava na Lajinha da Engomadeira, um dos piores locais de Salvador, estava lá. Drogado, noiado. Poderia morrer, ter morrido? Teria. Os próprios parceiros ou comparsas poderiam ter me matado. Mas eu tive uma mãe que me sustentou através da oração. Glória a Deus. E eu paro e observo e agradeço tanto a Deus pela minha mãe, que está lá em Salvador, que não desistiu de mim em nenhum momento, orando. E como é que eu vou me envaidecer e olhar e dizer assim, rapaz, eu estou aqui por méritos meus? Não tem como. Não tenho mérito nenhum. Sabe o que é que eu merecia? Morrer. Eu merecia ter morrido há 20 anos atrás. Mas hoje eu estou aqui. Hoje eu tenho uma família maravilhosa. Dentro das minhas condições, temos lugar de botar a cabeça. Temos nosso veículo, nossa moto. Tenho um emprego. Meu filho estuda. Então, não tenho do que reclamar. Ao contrário, eu sei que se dependesse de mim, nem vivo eu estava. Então, tudo que eu tenho, Deus me deu o privilégio de cuidar. Porque eu digo, tudo que eu tenho, Deus me deu para cuidar. Sim. Minha esposa, mulher maravilhosa, Deus me deu para cuidar. Meus filhos, Deus me deu para cuidar. A igreja, Deus me deu para cuidar. Então, vou me gloriar de quê, Jackson? Não tem condições, irmão. Com certeza. Para a verdade, a nossa vida é glorificar a Deus. Mas vamos lá. E permita falar algo Sim, rapidinho? fale. Quando você falou aí em relação à política, eu achei interessante, porque muitos cristãos tendem a tapar os ouvidos e fechar os olhos. Ah, cristão não pode estar vendo, se envolvendo muito com isso. Só que é interessante a gente saber, pelo menos, o que está acontecendo. Porque quem lê a palavra e ficar atento aos acontecimentos, querendo ou não, em área política, ou que seja que está no mundo, a palavra de Deus nos anortece a prestar atenção nos sinais. E um dos... Vou falar aqui rapidamente, para não... A gente tem que entender que alguns cristãos esquecem disso. São dois fatores. Alguns acham que é só o anticristo que vai vir. Mas tem um falso profeta e o anticristo. Um domina uma área e o outro outra. Política e religião, vamos assim dizer.
Mas já está querendo entrar na escatologia, deixa quieto. Mas, Não, eu só quis dizer para a gente prestar atenção no que acontece. mas como é que as pessoas vão prestar atenção nos sinais se elas estão preocupadas apenas com suas vidas? Exato. A Bíblia, ela é o livro mais comprado no mundo e porém é o menos lido. É que muitos acham que tem na Bíblia aberto o Salmo 91, minha casa está salva. Eu fui muito malhado. Eu fui muito malhado em questão de política. Porque eu tenho meus ideais e defendo. Até porque eu não vivo das custas de senhor ninguém. Eu tenho meus ideais, tenho meus princípios bíblicos e acredito naquilo que eu defendo. E eu fui muito maior porque falaram assim, rapaz, crente se envolvendo na política. Crente saindo em política. Aí eu sempre digo, sabe por que hoje existem leis que não são aprovadas no Brasil? Por causa dos crentes que estão lá. Aí eu lhe pergunto também, José foi o quê? Não só José, teve outros servos do O Senhor. próprio Davi, como é? Daniel. de vários personagens da Bíblia, ele desempenhou papéis políticos. E qual o sentido de política? Política vem da palavra políticos, que era pessoas que se envolviam no problema da comunidade. Sim. Né? E aqueles que não se envolviam, ficavam a ver só o problema da comunidade, era chamado de idiotex. Ou seja, eram idiotas. Parece que mudaram, né? Parece que idiota hoje é que se envolve em política. Né? Mas chamava idiotas as pessoas que não se envolviam na política, no mundo antigo. E aqueles que compartilhavam do problema da comunidade eram chamados de políticos. Então, como é que eu, sendo cristão, eu não vou me envolver em política, sabendo que eu posso contribuir e o meu voto, a minha escolha, pode definir Sim. se vai ser se minha cidade ela cresce ou não. Exatamente. Eu não vou entrar nesse viés, mas deixa quieto. Deixa quieto, porque senão vai puxar muita coisa assim, mas eu tenho a dizer que eu sou grato a Deus por tudo. Temos que ser. Tudo. Grato a Deus por tudo. Continuando, Ezequiel 28:17. E diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Te lancei por quê? Por terra. A minha versão diz assim, ó, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda. Deus, quando percebeu que o coração desse ser se encheu de violência, vaidade, ele fez o quê? Lançou fora. Ronaldo, onde é que você vai ver, dentro da Bíblia, Satanás sendo lançado fora? Ezequiel, que a gente leu. Como caíste, ó estrela da manhã. Uhum. E sinais na terra? O que é que a ciência diz que, pelo que os dinossauros foram extintos? Você sabia que quando eu estava lendo e minha mente começou... Peraí, onde está o dinossauro? Levou a isso aí? A queda dele, o meteoro, destruição... Porque eu estou falando aqui, não vai dar para entrar em ciência, mas você sabe que o mundo, eles eram unidos, né? Sim, não existiam os planetas, não existiam os continentes separados. Era tudo junto. E como foi que separou isso?
queda. Aí Deus fala de separação. Não, não, não. Aí não. Não. Aí está estabelecida a queda onde houve a separação de fato Sim. dos continentes. Sim. Não é separação de terra em terra, não. Mas aí é fala de continente. Que houve essa separação, essas coisas. Pronto. Quando ele foi arremetido, qual era o principal desejo de Satanás? Era fazer o quê? Ser igual a Deus, subir Pronto. ao trono. Então, ele encheu de quê o seu coração? De ó? A pergunta é, era talentoso? Sim. Era preparado? Sim. Mas era fiel? Não. Existe um grande erro em nosso meio hoje. A gente escolhe liderança pelo talento e não pela lealdade. Bem. O talentoso, ele pode não ser fiel. Mas o fiel pode ser talentoso. Glória a Deus. Mesmo porque quem dá o talento é o Pai. Entendeu? Esse é o grande problema. Hoje a gente sofre muito com liderança por causa disso. Ah, porque prega bem, vamos colocar em tal lugar. Ah, porque canta bem, vamos dar a tal lugar. E acaba tendo dor de cabeça. Acaba criando uma certa... É por isso que eu faço questão de trabalhar com os leais. E lealdade não tem nada a ver com você ser voto de cabrista. É você fazer tudo que manda. Sim. Se lealdade é você ser fiel. Pronto. Os 10 valentes de Davi, eles não eram todos guerreiros no início ali. Tudo expert em batalha. Mas foram fiéis. É por isso que Jesus falou. E se tornaram grandes guerreiros. É por isso que Jesus falou, ser fiel até o fim. A morte. E eu te darei o quê? A coroa da vitória. Por quê? Porque o importante não é você ter talento, é você ser fiel. Uhum. Porque o seu talento, mediante a certa dificuldade, faz com que você perca a sua fidelidade. Mas a sua fidelidade não depende do seu talento. Perfeito. As maiores traições vêm de pessoas muito talentosas. Quer ver? Judas Iscariote. Dentro do perfil de todos os discípulos de Cristo, ele era o melhor. Tesoureiro, equilibrado, não levantava a voz, cheio de talento. Me mostra aí. Onde foi que você viu Jesus repreendendo ele? Aí nós vemos Pedro sem talento nenhum, a não ser ali no mar e tal. Mas Pedro não foi fiel. Até certo ponto. Eu sempre penso que a verdadeira conversão de Pedro foi após ele ter negado Cristo. Após ali eu vejo um novo Pedro. A transformação de Pedro se deu a partir do momento do perdão. O perdão liberta. Tem gente que acha que eu não vou perdoar fulano porque me machucou. Se você não vai perdoar porque te machucou, você não está preparado para receber perdão de Deus. Exato. Que fizemos ou fazemos bem pior do que isso para com ele. E perdão não é de boca não, é você esquecer. Exato. Exatamente. É o que Deus faz, joga no mar do esquecimento. Lá. Você sabe que o sentido do mar do esquecimento não tem a ver com esquecer, né? Não, sim. Tem a ver com não utilizar aquilo que aconteceu contra você. Passar na cara. É isso. Ficar lembrando. Entendeu? Mas vamos lá. Deus tinha esse ser belo e talentoso. Entretanto, ele vai criar no coração o quê? O desejo de quê? Desejo de subir Pronto. ao céu. Elevou seu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então, Deus criou o quê? Um ser perfeito. Se Deus criou um ser perfeito, Deus não criou o diabo. Porque o diabo não foi criado. Ele se tornou. Exatamente. Então, o diabo fala mais da atitude do que da própria personalidade.
Perfeito. Entendeu aqui? Porque o diabo não tem a ver com o nome instituído, tem a ver com a personalidade, com o caráter. Tem a ver tanto com o caráter que Jesus, na última ceia, reunido com os 12, ele falou o quê? Vai, faz o que tem que Um fazer. dentre vós é o quê? Sim. Irá me trair. Não, um dentre vós é o diabo. Sim. Boa. Porque não está falando de nome, está falando de atitude. Teve uma ministração que eu usei justamente esse texto. Um dentre vós é o diabo. E se Jesus no meio de 12 falou que um dentre vós é o diabo, imagine hoje. Quantos diabos tem no nosso meio? Porque não está estabelecido o nome, mas sim A atitude, o caráter, a função, a ideia. Exatamente. Aí você vai dizer, Ronaldo, mas... Não. É uma nomenclatura diabo. Assim como Satanás também, tentador. Adversário. Ah, mas, Ronaldo, em Isaías, capítulo 14, verso 12, está falando que... Algumas pessoas falam de quê? De Lúcifer. Só existe a Bíblia King James que fala sobre isso. Eu fiz lá na igreja, eu peguei 5 Bíblias. Eu peguei a Gênebra, eu peguei a Católica, a da Paulus, Ave Maria da Paulus. Eu peguei a Berit Hadashah e Peshita, que é o Velho e Novo Testamento hebraico. Eu peguei a de uso pentecostal. Eu peguei a Reina Valera para fazer a leitura. Em todos esses textos não aparece a palavra Lúcifer. Porque o nome Lúcifer, quem coloca esse nome pela Vulgata, esqueci o nome dele agora. Latim, esse nome. É um nome a junção de porta e luz, se eu não me engano. Isso, portador de luz. Isso, portador de luz. E na tradução da Vulgata, vai ser colocado, na verdade, essa palavra Lúcifer. Sim. Que, na verdade, em latim, não existe ela propriamente dita. Ela é uma junção. Tanto é que você vai ver na maioria das traduções, é porque cheio de luz, sim, estrela da manhã, ou alguma coisa, mas não Lúcifer. As pessoas que começaram a dizer, não, sim, mas Lúcifer não é Lúcifer, irmão. Não é o nome de Lúcifer. Esses dias teve um irmão que ficou... Eu percebi que ele ficou um pouco chateado. Eu falei, rapaz, o diabo não é Lúcifer. Porque Lúcifer significa portador da luz. E hoje ele não é portador da luz. Portador da luz ele era quando estava aí com Deus. Hoje ele é portador de quê? Das trevas. Bom, então não é Lúcifer. Então não diga o que uma pessoa é quando ela não é. Exatamente. Glória a Deus. Entendeu? Então, a gente encerra aqui, Jacques, dizendo que Deus não criou o diabo. Perfeito. Glória a Deus. Porque diabo não é nome. Ele é caráter, ele é atitude. Então, cuidado se você está acusando as pessoas, está tentando as pessoas, está tentando passar na frente do seu líder, ser maior do que o seu líder, está desrespeitando a sua liderança. Tome cuidado, porque senão você está fazendo o papel do diabo. Está sendo o diabo. Está sendo o próprio diabo. E se é o diabo, meu irmão, Deus não está com você. Passou longe de você. Jacques, eu quero agradecer mais uma vez a você pela oportunidade de estarmos aqui trazendo essa temática. Quero agradecer a todos os ouvintes e participantes desse programa que tem abençoado as vidas. A Índia até falou comigo, que bom que Jacques está de volta. Falei, se Jacques está de volta, é sinal que você também está de volta. Com certeza. E eu quero render graças a Deus, porque esse canal tem sido canal para abençoar vidas. E dizer aí a todos aqueles que estão nos ouvindo, que quando puderem, quiserem, vão lá na segunda-feira, na Assembleia de Deus José Cavalcante, participar do nosso culto de doutrina, que está sendo uma bênção, a igreja cheia, uma igreja abençoadíssima. Assim como era a igreja Assembleia de Deus, que a gente tomou conta no bairro das Populares, que agora está lá Leonardo, presbítero Leonardo, que é cantor também, todos devem conhecer. Nós estamos lá trabalhando e vai ser uma bênção receber vocês, tá? Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, eu agradeço a todos aí pela presença de cada um de vocês aí, tanto aqui pela Rádio Canabrava FM, tanto pelo Instagram ou pelo Facebook. Que Deus venha abençoar. Eu creio que essa palavra
abriu, esclareceu muitas dúvidas, abriu a mente de muitas pessoas. Ronaldo, que Deus venha te abençoar, continuar te abençoando, você e tua família. Muito obrigado mesmo, foi muito gratificante. Foi uma honra minha ter você aqui. Espero que você volte mais vezes, tá? Nem que seja com outros temas, vamos estar conversando aí, mas seria enriquecedor e seria prazeroso ter você de volta aqui nesse programa. E a irmã Íngela, viu, minha irmã? Se você estiver ouvindo aí, a gente já conversou, você já está intimada a retornar aqui. Também é uma serva de Deus, o Espírito Santo conduz ela tremendamente aí nos temas que ela traz aqui, muito importante, que é sempre sobre mulheres da Bíblia ali, é algo muito importante, interessante. É isso aí, meus amados. Lembrando, sexta-feira tem mais, eu espero vocês aqui nesse horário, aqui no Instagram, Jackson_JW, e no programa Assuntos do Reino, pelo YouTube. Esse programa aqui, quem chegou aí no meio, quer pegar desde o início, amanhã estarei colocando no YouTube. Então vai lá no YouTube, coloca Assuntos do Reino, tem esse programa de hoje e outros com vários temas, vai ser muito edificante para a vida dos irmãos. Amém? Fiquem na paz, que Deus abençoe. Irmão Ronaldo, como sempre, meu amado, é o convidado que faz a oração final. Vamos lá. Vamos orar. Senhor, entronizado seja o teu nome para todo sempre. E obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos diante da tua palavra, Senhor, aprendendo mais de ti. Te pedimos que o Senhor abençoe ou continue abençoando a vida do irmão Jackson, juntamente com a sua família, esse portador das boas novas, ó Pai, e todos aqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Que o Senhor possa guardar, proteger e livrar, porque nós sabemos que somente o Senhor é aquele que nos guarda, nos protege e nos livra. Ó Pai, permanece conosco, fica conosco, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fico na paz, meus amados, e até sexta-feira que vem, se assim o nosso bom Deus permitir.